Ora, muito boa tarde, caros colegas. Cá estamos mais uma atividade do nosso colégio. Muito obrigado pela vossa inscrição neste webinar, mais uma vez organizado pelo Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas. Nos moldes, vai ser apresentado nos moldes que já conhecem. Esta ferramenta permite que se possam colocar algumas questões através do question and answers que encontram em baixo na barra. Essas perguntas depois serão colocadas diretamente ao nosso palestrante. Hoje vamos falar de uma questão que é o aproveitamento de vazios de escavação originados pela indústria extrativa, o objetivo da sua recuperação e requalificação desses locais. Esta é uma situação que ocorre muito frequentemente nas proximidades dos núcleos urbanos. Existe uma grande necessidade de locais que funcionem como vazador e simultaneamente permitem a recuperação de antigas pedreiras. É evidente que nestes locais devem ser utilizados materiais inertes para que no futuro não surjam problemas de difícil resolução, como aconteceu com o caso que hoje vamos abordar. Para falar neste assunto, vamos ter connosco o Sr. Engenheiro António José Roque, com um vasto currículo que passo a apresentar. O Sr. Engenheiro António José Roque é investigador do LNEC há 20 anos, onde iniciou a sua atividade como bolseiro de investigação em 1986. É professor convidado da Universidade Lusófona desde 2015, licenciado em Engenharia Geológica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, mestre em Geologia de Engenharia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, doutorado em Engenharia Civil Solos pelo Instituto Nacional de Ciências Aplicadas do Lyon, foi presidente da Comissão Portuguesa de Geotecnia Ambiental da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, nos quadriênios 2012-2016 e 2016-2020, foi secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, é membro do nosso Colégio de Geológica em Minas e membro sénior da Ordem, é membro do Technical Committee Environment Geotechnics da Sociedade Internacional de Mecânica de Mecânica de Solos e Engenharia Geotécnica e membro do Editorial Board do Environment Geological Journal e do Editorial Board do Soils Rocks Journal. Autor e coautor de vários artigos. Agradeço desde já a sua presença e muito obrigado. Muito obrigado por nos trazer este tema até nós. Muito obrigado, faz favor, Sr. José. Muito obrigado. Enfim, também foi para mim com muita honra que recebi o vosso convite e foi com muito gosto que aceitei o convite. Já tinha participado antes da era desta pandemia em várias sessões também dedicadas a vários temas. Neste caso, portanto, íamos ao restaurante da Ordem, portanto havia um convívio muito salutar. Sempre gostei bastante desta vossa iniciativa e, portanto, foi com muito gosto que aceitei fazer esta palestra, que, como o Sr. Engenheiro dizia, eu vou, enfim, partilhar, vai ser dedicada aqui à recuperação do passivo ambiental de São Pedro da Cova e atendendo aos imprevistos que surgiram perante os factos que existiam e as soluções que foram necessárias, algumas que se conseguiram ser soluções, outras tiveram que ser adiadas, soluções adiadas, mas resultou, portanto, como vão ver durante a apresentação, de circunstâncias diversas devido às incertezas que passaram a existir durante o estudo para a recuperação deste passivo ambiental, e penso que tem muitas vertentes que podem interessar
aos colegas do Colégio de Geológica e Minas. Este é um assunto que tem uma carga social muito grande para as pessoas de São Pedro da Cova. Por exemplo, há imensas notícias na comunicação social, desde a televisão, à rádio, aos jornais. Trago aqui alguns recortes de jornais só para, enfim, ilustrar um pouco a grande quantidade de informação que tem saído sobre este passivo ambiental de São Pedro da Cova. E neste caso aconteceu, foi publicada no Jornal Público em julho de 2010, que foi mais ou menos nesta altura que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte solicitou ao laboratório a realização do estudo para se iniciar a recuperação deste passivo ambiental, e portanto aqui a notícia refere a criação de uma comissão para acompanhar a intervenção nas antigas minas de carvão de São Pedro da Cova. Depois, enfim, temos uma outra notícia já de 2012, em que se dizia, portanto, que os resíduos perigosos só seriam tirados para o ano, ou seja, só em 2013, por acaso começaram a ser retirados em 2014, iremos ver em mais pormenor ao longo desta apresentação. Depois também temos aqui uma notícia do Expresso, sendo que a anterior era do Jornal de Notícias, esta é do Expresso, já em outubro de 2015, portanto, em que já tinha sido concluída uma parte da remoção do resíduo que tinha sido depositado em São Pedro da Cova, em que se dizia lixo perigoso sem fim à vista, porque, enfim, percebe-se, ou vão perceber mais à frente, que de facto houve uma intervenção, e essa intervenção não possibilitou a remoção de todo o resíduo, e portanto depois houve a necessidade de desenvolver uma segunda fase. E depois temos aqui uma outra, já em março de 2017, em que diz que a área com resíduos perigosos em São Pedro da Cova é 3 vezes maior. Enfim, de facto, anda à volta disso, 3 vezes maior, e portanto isto mostra aqui um bocadinho também porque é que no título estão os imprevistos, né? Portanto, os imprevistos resultam muito do que está refletido aqui nestas notícias que apareceram na comunicação social. São Pedro da Cova, enfim, para aqueles que não estão tão familiarizados com a sua localização, ela situa-se no concelho de Gondomar, enfim, muito perto do concelho do Porto, portanto, no norte do país, na margem direita do Rio Douro. E em termos de organização, eu vou começar aqui por um breve enquadramento, depois os objetivos, que ao fim e ao cabo é aquilo que levou a CCDR a solicitar o estudo ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, qual foi a metodologia que foi pensada, portanto, para abordar o estudo, como é que foi feita a caracterização do depósito e dos resíduos, e temos aqui uma fase 1, porque houve uma segunda fase, uma vez que os resíduos não foram todos removidos na fase 1, e aqui está um dos imprevistos. Depois uma síntese desta primeira fase, a remoção dos resíduos após a sua caracterização, quer dos resíduos, quer do depósito. Depois houve a necessidade, uma vez que não houve a remoção na fase 1, numa única fase, portanto havia mais resíduos do que aqueles que estavam previstos, procedeu-se à caracterização do depósito e dos resíduos nesta segunda fase. Houve aqui algumas nuances, algumas variações, portanto, que eu acho que é importante apresentá-las. Enfim, em alguns casos, em algumas situações, a metodologia é semelhante, mas há aqui algumas particularidades que eu acho que se justifica referi-las, não é? Nesta segunda fase. Uma breve síntese também para esta segunda fase, e depois a recuperação ambiental e paisagística, portanto, que trabalhos é que foram desenvolvidos na recuperação ambiental e paisagística
do local, enfim, que não está ainda concluída, uma vez que a segunda fase da remoção está em curso, portanto, muito em breve se espera que esteja concluída, mas de facto ela ainda não está concluída e está em curso na sua fase terminal, felizmente. Esta era a imagem que nós tínhamos do local onde tinham sido depositados os resíduos, portanto o platô que por baixo estão, subjacentes estão os resíduos, portanto que já foram removidos e que estão agora em curso também a sua remoção final. Um pormenor aqui das escombreiras que ainda existem da antiga mina da exploração do carvão e que a comunicação social, quando lá ia, filmava estas pilhas porque, enfim, admitindo que seria isto os resíduos perigosos, enfim, de facto não são os resíduos perigosos que estão a ser removidos do passivo ambiental. Depois aqui também, durante algum tempo, houve deposição clandestina de resíduos de construção e demolição, de obras que haveria ali na região e, portanto, que eram ali depositados, porque é uma zona relativamente retirada da freguesia de São Pedro da Cova, que agora é a freguesia de Fanzas e São Pedro da Cova. Houve uma junção das duas. Esta é uma vista do cimo portanto, onde estão depositados os resíduos e que na imagem não se vê muito bem, mas lá embaixo à direita temos as instalações da antiga mina, onde se vê ainda o cavalete, que desde 1990 é o logotipo do Departamento de Minas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e penso que até está designado como cavalete de São Vicente. E depois temos aqui à direita, portanto, que é uma vista para norte do local onde estão os resíduos, em que podem ver em primeiro plano aquilo que, enfim, podemos chamar o complexo desportivo de São Pedro da Cova, que tem as piscinas, tem um pavilhão, e lá mais ao fundo, à direita, à esquerda deste complexo desportivo, à esquerda temos um campo de futebol também, relevado, de São Pedro da Cova. Portanto, há aqui uma zona de desenvolvimento de instalações desportivas, e depois, mais ao fundo, podem ver ali uns edifícios, enfim, para a habitação, enfim, com uns 5 ou 6 pisos, e que explicam um pouco a razão de terem sido transportados para aqui os resíduos que provieram da Maia, da Siderurgia Nacional da Maia, e que o objetivo foi criar aqui uma plataforma para futuramente, portanto, utilizar isto como uma área a urbanizar, não é? Para criar uma área, um polo de desenvolvimento de São Pedro da Cova, e, portanto, levaria aqui depois uns edifícios para a habitação. Para este passivo ambiental de São Pedro da Cova é um entre vários que foram identificados para intervenção prioritária pela APA. Enfim, muito rapidamente eu passo a enumerá-los. Os terrenos afetos à antiga zona industrial de Estarreja, os terrenos da antiga Siderurgia Nacional no Seixal, os terrenos da antiga zona industrial do Barreiro, as lamas não inertizadas de 12 bacias adjacentes ao complexo de Sines, a bacia do Alviela, enfim, na área industrial de Alcanena, e zonas mineiras abandonadas, em que estão identificados, ou estavam identificados 172, e a intervenção prioritária foram classificadas 66 zonas mineiras abandonadas. Esta listagem, portanto, estes passivos ambientais estão referidos num documento enquadrador da APA de 2008. Eu, por acaso, enfim, fui ver ao portal da EDM e neste momento estão 199 zonas mineiras abandonadas,
e, portanto, não só estas 172, portanto, aumentou para 199 essas áreas mineiras abandonadas. Alguns destes passivos ambientais já estão resolvidos, portanto, já houve a sua recuperação. Alguns estão em curso, como é o caso deste que estamos agora aqui portanto, a equação, que é o de São Pedro da Cova, e para além destes, portanto, houve ainda depois, numa segunda fase, foram adicionados os terrenos do antigo estaleiro naval da Margueira e as áreas contaminadas no Concelho do Seixal, portanto, no aditamento ao documento enquadrador 2008 e que foi apresentado, portanto, pela APA em 2011. O passivo ambiental, de acordo com o Decreto-Lei número 102, enfim, que é muito semelhante ao anterior, ao 73 de 2011, é considerado uma situação de degradação ambiental resultante da libertação de contaminantes ao longo do tempo e ou de forma não controlada, nomeadamente nos casos em que não seja possível identificar o respectivo agente poluidor. Entrando, enfim, mais dentro do tema desta palestra, eu faço aqui um breve resumo histórico que levou à formação deste passivo ambiental. Entre 1976 e 1996, durante 20 anos, os pós de despoeiramento, que são os resíduos que foram depositados em São Pedro da Cova e que provinham dos fornos da Siderurgia Nacional da Maia, estiveram armazenados ao ar livre nas instalações industriais da Siderurgia Nacional. Em 1995, a empresa Saia estudou aqueles pós de despoeiramento e concluiu que eram resíduos perigosos e que obrigava a sua deposição em aterro para resíduos perigosos, obrigava a sua inertização prévia, não é? Em 1996, uma outra empresa, a Tecnivest, também estudou estes pós de despoeiramento e também concluiu que os resíduos teriam que ser depositados em aterros para resíduos perigosos. Enfim, aqui já não se falava na sua inertização, mas a classificação para a sua eliminação, para o seu encaminhamento a destino final adequado era aterro para resíduos perigosos. No ano 2000, a empresa Publi Ambiente, a pedido da empresa que estava, portanto, a promover a urbanização daquele local, a Vila Rei, estudou os pós de despoeiramento e concluiu que eram um resíduo claramente inerte, referindo que esta evolução na sua classificação resultaria da lixiviação dos pós de despoeiramento. Face a esta classificação, enfim, as entidades que concedem autorização para operações de valorização concederam autorização para se proceder a uma operação de valorização, que basicamente consistiu no transporte dos pós de despoeiramento da Maia para São Pedro da Cova, onde era, portanto, o objetivo era preencher os vazios que existiam nas escombreiras das minas de São Pedro da Cova e criar ali uma plataforma que permitisse depois a tal urbanização. Admitiu-se, portanto, para além desta classificação destes resíduos que permitiu a operação de valorização, também se considerou, no estudo feito pela Vila Rei, que havia quantidade suficiente de resíduos para fazer o preenchimento dos vazios lá existentes em São Pedro da Cova e, por outro lado, tinha características físicas e mecânicas adequadas para a construção dos edifícios que eram previstos construir no local. Não é? Durante a operação de valorização, que decorreu entre
junho ou julho de 2001 e janeiro ou fevereiro de 2002, houve reclamações e, portanto, essa operação de valorização foi cancelada, portanto, e nomeadamente porque se começou houve suspeitas de que os resíduos poderiam não ser inertes e também havia deposição de resíduos fora da área autorizada. Portanto, isto era o que foi considerado na altura. E, portanto, houve, portanto, como eu já disse, a cessação da operação de valorização, tendo a ESDRAOT, enfim, que está agora integrada na CCDR, neste caso Norte, notificou a empresa Vila Rei para retirar os resíduos que estavam depositados no exterior da área autorizada. Portanto, teve um projeto de licenciamento na Câmara Municipal de Gondomar e para realizar análises aos resíduos. Os resultados aos resíduos voltaram a confirmar a classificação do resíduo como inerte. E, portanto, os resíduos que tinham sido transportados continuaram em São Pedro da Cova desde 2002 e, enfim, aparentemente não, pelo que se viu posteriormente durante o estudo, que conduziu agora à sua remoção, não houve qualquer remoção da área que estava projetada e que tinha sido licenciada. E em 2010, através da observação do princípio da precaução ambiental, a CCDR tomou a iniciativa de promover o estudo do depósito dos resíduos para avaliar as quantidades depositadas e as suas características físico-químicas e ambientais. Enfim, isto também veio um pouco a reboque de uma denúncia que foi feita no Parlamento Europeu por um deputado português ao Parlamento Europeu, e, portanto, a Comissão Europeia solicitou esclarecimentos ao governo português e, portanto, daí desencadeou-se esta iniciativa de promover o estudo do depósito. Não é? E foi aí que em 2010, portanto, já lá vão 11 anos, ou já mais de 11 anos, o laboratório iniciou o estudo para averiguar então estes objetivos, portanto, que eram a avaliação das características físico-químicas e ambientais dos resíduos e também as quantidades que lá estariam depositadas, porque não sabia muito bem o que é que lá estaria depositado, a quantidade que lá estaria depositada. Esta imagem que está aqui à esquerda no diapositivo mostra o perímetro da área que tinha sido licenciada para a deposição dos resíduos, que tinha cerca de 95 metros de largura por 163 de comprimento, e estava previsto a construir uma plataforma com a cota 142. A área era mais ou menos de 11 mil metros quadrados. Havia a indicação de que a espessura média dos resíduos depositados seria de 6 metros e que havia os solos de cobertura teriam uma espessura inferior a 1 metro. Portanto, ou seja, este material que se vê aqui na fotografia à direita e que já foi mostrada num diapositivo anterior, corresponderia a estes solos de cobertura em que a espessura seria inferior a 1 metro. Algumas características geotécnicas dos resíduos que lá foram depositados, enfim, podemos ver, por exemplo, que o teor em água natural médio é 38,7%, podemos ver que a percentagem de finos é bastante elevada, portanto é 55%, é inferior a 0,075 milímetros, portanto temos, se fôssemos classificar como um solo, seria um solo fino. É um material que não é plástico. O teor em água ótimo é um teor em água bastante elevado, e temos um peso volúmico seco máximo de 16,46 kN por metro cúbico.
Em termos de enquadramento geológico e hidrogeológico, enfim, este círculo a azul mais claro mostra a localização do passivo ambiental em São Pedro da Cova. Geologicamente, temos essencialmente formações metamórficas onde predominam os xistos carbonosos fossilíferos. E em termos hidrogeológicos, nesses estudos que foram desenvolvidos pela Vila Rei, foi identificado um aquífero superior, que se situaria nas escombreiras da exploração do carvão, e um aquífero inferior, já situado no substrato xistoso, em que o nível da água subterrânea estaria entre 9,9 e 18,6 metros de profundidade. E foi também medido o coeficiente de permeabilidade do maciço, que foi avaliado em 10 menos 5 metros por segundo. Portanto, uma permeabilidade relativamente elevada. Não é? Enfim, recapitulando um pouco os objetivos do pedido da CCDR Norte ao laboratório, temos a caracterização física e química dos resíduos, a avaliação da perigosidade dos resíduos, a quantificação do volume e da massa dos resíduos e a recuperação ambiental e paisagística. Portanto, estes eram os 4 objetivos principais. Em termos de metodologia de estudo, há aqui algumas considerações prévias que foram tomadas e que são importantes de referir. Uma delas era estudar a homogeneidade dos resíduos, porque, enfim, se houvesse essa homogeneidade, facilitaria bastante depois as operações de remoção, se elas viessem a ocorrer como veio a verificar-se. Não é? Teria que se, enfim, eliminar qualquer possibilidade, ou minimizar, melhor dizendo, qualquer possibilidade de contaminação cruzada durante os trabalhos de prospecção. Pretendia-se evitar a lixiviabilidade dos resíduos, portanto, ou seja, não introduzir durante a furação, qualquer perturbação que alterasse as características dos resíduos in situ. Pretendia-se uma amostragem indeformada dos resíduos, ou pelo menos uma amostragem integral dos resíduos, uma boa preservação das amostras, para termos fiabilidade dos resultados e, enfim, em síntese, pretendia-se que houvesse uma garantia de qualidade de todos os trabalhos que iriam ser realizados para desenvolver o estudo. Os trabalhos propostos para iniciarmos o estudo do depósito de resíduos e dos resíduos começou por solicitar um levantamento topográfico da área, que não existia. Só existia o levantamento topográfico anterior à deposição. Foram projetadas 20 sondagens, portanto, lá está, sem recurso à água ou a ar comprimido, para evitar a tal perturbação das características do material que estava in situ, e considerando que a espessura média estimada era de 6 metros, previu-se que a profundidade total, ou o comprimento total, melhor dizendo, o comprimento total estimado para as sondagens seria de 120 metros, não é? Executando as 20 sondagens. Recolha contínua de amostras indeformadas na massa dos resíduos, portanto era outro trabalho a realizar durante a furação. Previu-se também a preparação de 60 provetes para caracterizar, do ponto de vista físico, os resíduos, e foram estimadas aqui algumas profundidades para dar essas indicações para a empresa que ia fazer os trabalhos de prospecção, portanto 3 profundidades, entre todas as amostragens teriam cerca de 25 centímetros de comprimento, portanto entre 1,5 metro e 0,75, 3 metros e 3,25 metros, 5 metros e meio, 5 metros e 75, admitindo que lá está a espessura média seria de 6 metros. E isto para depois termos a possibilidade de ver a distribuição em profundidade e lateralmente do depósito, para ver se, enfim, podermos ter uma ideia da sua homogeneidade ou não. E podermos, nesse caso, fazer o seu zonamento em função das características do material. A partir daqueles 60 provetes, ou melhor, a partir de outros 40 provetes que
seriam recolhidos durante a amostragem indeformada, proceder-se à caracterização química dos resíduos, em que as profundidades estimadas não iriam coincidir, obviamente, com a recolha dos provertos para a caracterização física, e neste caso previmos duas profundidades, uma entre 1 metro e 2 metros, e a outra entre os 4 e os 5 metros. Neste caso, com 1 metro de comprimento, para termos depois volume suficiente de material para proceder às análises químicas e ambientais. A realização de ensaios de laboratório com os provertes, não é? Com os 60 mais 40 provertes, preparados a partir das amostras indeformadas recolhidas para as caracterizações já indicadas. Enfim, há aqui já alguns factos, portanto, indo um pouco ao encontro do título, ou do subtítulo desta palestra, portanto, os factos dos 6 metros de espessura dos resíduos, de espessura média, aquela área que tinha sido licenciada para a deposição dos resíduos, que havia 1 metro, ou menos de 1 metro de solos de cobertura, portanto, havia aqui alguns factos que levaram-nos, portanto, a fazer esta programação dos trabalhos para a prospecção geoambiental. E, portanto, perante os factos, nós, enfim, definimos aqui uma malha para a prospecção, para a realização das sondagens mecânicas, distribuídas na área que tinha sido licenciada para a deposição. Algumas fotografias do período em que foi feita a prospecção, portanto, foi a empresa, nesta fase 1 foi a Geoplano que fez o trabalho da prospecção e, portanto, a recolha das amostras e o seu encaminhamento depois para os laboratórios acreditados ou certificados com ensaios acreditados que fizeram depois as análises químicas. Portanto, aqui estamos a ver uma furação, um pormenor do travo que foi utilizado na furação, portanto, o material tinha características que permitia a utilização deste travo. Aqui a ponteira do travo, portanto, as hastes do travo que iam sendo acrescentadas à medida que o comprimento da furação ia aumentando, portanto, sujas, portanto, após a furação, e entre cada furo, portanto, havia o cuidado de fazer esta limpeza muito cuidada para evitar qualquer contaminação. Devido à existência dos solos de cobertura, nós primeiro fizemos a furação dos solos de cobertura sem qualquer preocupação da amostragem, portanto, a não ser uma amostragem remexida para depois classificar as sondagens, mas sem nenhuma amostragem indeformada ou integral. Furado a espessura a camada dos solos de cobertura, começou-se a furar o resíduo. Podem ver que tem este aspecto cinzento, não é? Cinzento escuro, muito com aspecto um bocado fluido, não é? Pastoso. E, enfim, aqui uma caixa com a constituição da sondagem, não é? Da furação. O travo, a utilização deste travo, que era oco, permitiu a introdução do amostrador para a recolha das amostras. Portanto, o travo era oco e introduzia-se o amostrador para efetuar a recolha das amostras. Aqui há um pormenor da ponteira, um liner que era introduzido no amostrador e que permitia a recolha indeformada da amostra, que depois era imediatamente preservada nos seus topos, portanto, selada, preservada numa arca frigorífica para manter a temperatura bastante baixa, e diariamente os provetos, portanto, as amostras eram transportadas para o laboratório para serem preservadas em arcas térmicas. Esquematicamente, a furação e a amostragem são mostradas aqui neste diapositivo. Portanto, primeiro, numa primeira fase, procedia-se à execução do furo, chegava à profundidade pretendida para a amostragem,
era retirada a sonda, que funcionava a rotação no interior do travo, retirava-se a sonda, introduzia-se o amostrador, que era depois cravado no tal metro para depois recolher a amostra e, portanto, retirá-la depois com o liner e fazer a sua preservação para depois ir para o laboratório. Portanto, este foi esquematicamente aquilo que se viu nas fotografias anteriores e foi o procedimento que foi adotado quer na fase 1, quer na fase 2. Não vou mostrar, obviamente, depois na fase 2. Só os pormenores que interessa, porque houve algumas diferenças. Esta imagem mostra já o levantamento topográfico da pós-deposição, portanto, e que foi onde nós depois fomos trabalhando, e a verde vêem-se os pontos onde foram executadas as sondagens. E há aqui devido aos imprevistos que foram encontrados, há aqui, como podem ver, pontos verdes, portanto, que representam os locais de execução das sondagens fora do perímetro, não é? Do perímetro onde supostamente tinham sido depositados os resíduos, porque, de facto, suspeitou-se que poderia haver aqui resíduos, e de facto encontraram-se resíduos logo na primeira sondagem, portanto continuaram-se a fazer sondagens. Também temos aqui sondagens no exterior, aqui nesta extremidade, e algumas das sondagens também foram deslocadas da sua posição inicial em função dos resultados que foram sendo observados. Portanto, em síntese, não se efetuaram 3 sondagens propostas e 3 foram reposicionadas. Adicionaram-se 8 sondagens às sondagens propostas, situando 7 no exterior do perímetro que tinha sido licenciado. E, reparem bem, o comprimento furado foi 253 metros no lugar dos 120 metros previstos. Isto teve consequências, como é óbvio, porque isto, como concurso público, tinha um plafond para gastar, portanto, e não era possível ultrapassar esse plafond de custo, e, portanto, teve que haver aqui algumas mexidas nas quantidades que estavam previstas. Quais foram as razões principais destas alterações? A espessura dos solos de cobertura era superior e por vezes era mesmo significativamente superior à que era prevista, e a área de deposição investigada maior que a área de projeto, imaginando nós que ainda não havia mais para além daquela que, como vão ver, portanto, existia. Não é? Aqui um corte deste perfil 4, portanto, em que mostra que havia aqui uma camada dos solos de cobertura, diz que muitos destes solos vieram do estado do Dragão, e depois por baixo temos os resíduos, e por baixo ou o solo da alteração do xisto, está muito alterado, ou então as próprias escombreiras da mina de carvão. A espessura dos solos de cobertura, que em princípio teria uma espessura média de 6 metros, variou entre 1,7. Não, perdão, desculpem, os solos de cobertura que teriam uma espessura inferior a 1 metro tinham entre 1,7 a 15 metros amostrado, mas naquele caso dos 15 metros nem sequer foi atingida a base, portanto não chegámos ao resíduo. Admitiu-se, portanto, que já não haveria resíduo naquela sondagem, vamos ver o que é que também isso representou. A espessura dos resíduos variou entre 1,9 a 10 metros. A cota do topo da camada dos resíduos, essa sim confirmou-se, portanto, enfim, mais ou menos nos 142 metros, como estava previsto. Os solos de cobertura são predominantemente arenosiltosos e os resíduos predominantemente silto-argilosos, por vezes com o odor de intensidade ligeira a intensa, independentemente da profundidade. O material que foi portanto, recolhido nas sondagens permitiu proceder a este zonamento da espessura dos resíduos, portanto, em que a vermelho será a zona em que a espessura é mais elevada, e, portanto, na linha perimetral admitiu-se que não haveria, portanto, já resíduos, ou a sua espessura seria marginal.
Em termos de caracterização física dos resíduos, portanto, foram ensaiados 48 dos 60 previstos, e isto devido às quantidades de metros furados, que foi muito superior ao previsto, e portanto teve de se otimizar aqui as quantidades para não ultrapassarmos o plafond que estava previsto. Aqui estamos a ver o procedimento que foi utilizado para proceder à caracterização física dos resíduos, a partir da amostra que foi recolhida para a preparação dos provetos. Só houve dos 48, houve 41 válidos, portanto, que foram aprovados para determinar o teor em água e o peso volúmico, porque havia 7 que não eram resíduos, mas eram solos de cobertura. Podemos ver que o teor em água era em média de 36,6, que é muito próximo daquele que tinha sido estimado pelo estudo da Vila Rei, que era 38 e qualquer coisa por cento, e o peso volúmico, em média, também deu-se 17,25, uma vez que também é muito perto do peso volúmico seco, que era 16, qualquer coisa, medido estimado pela Vila Rei, e, enfim, o peso volúmico seco é um bocadinho mais baixo do que o peso volúmico, e, portanto, estamos aqui também muito dentro dos valores que tinham sido encontrados, não é? Que é muito mais fácil quando temos o material disponível do que quando estamos a fazer através de sondagens, que pode haver sempre alguma perturbação, e estamos aqui a falar de uma média, não é? Em termos da caracterização química dos resíduos, os provetos ensaiados não foram 40, que era o previsto, mas foram apenas 29, portanto lá está mais um imprevisto, e os provetos de controle, o imprevisto, mas também com as soluções que foram sendo encontradas para resolver estes pequenos problemas. Os provetos de controlo pretenderam avaliar a reprodutibilidade dos resultados que estavam a ser obtidos pelo laboratório para onde estavam a ser enviados os resultados, e, portanto, houve 10 amostras que foram enviadas para um outro laboratório, e isso permitiu-nos aferir a qualidade dos resultados, não é? E, portanto, a sua reprodutibilidade. Verificámos que, em termos de óxidos, os principais eram o óxido de cálcio e o óxido de silício. 75% dos provetos tinham teor em óxido de cálcio superior a 50% e teor em óxido de silício inferior a 50%, e depois todos os provetos tinham um teor total noutros óxidos inferior a 20%. Os metais totais, também verificámos que o ferro e o zinco eram os principais, em que 80% tinha teor em ferro superior a 50% e teor em zinco inferior a 45%, e depois todos os outros, o total de todos os outros metais era inferior a 20%. E, portanto, achámos que, face a estes resultados, poderíamos considerar que, pelo menos nesta caracterização química da sua composição, podíamos considerar os resíduos como homogéneos. Quanto à caracterização ambiental, e, portanto, em termos de avaliação da perigosidade do resíduo, nós verificámos que havia várias substâncias que classificavam o resíduo como perigoso. Enfim, basta haver uma substância para que o resíduo seja classificado como perigoso, e, neste caso, por ser a mais representativa na massa de resíduos, podemos considerar aqui o chumbo, em que dos 29 provetos que foram ensaiados, 27 estavam acima do limite para o qual o resíduo seria não perigoso, não é? E, portanto, o resíduo era de facto perigoso, portanto, só poderia ir para um aterro de resíduos perigosos. Para além disso, também os óxidos de cálcio e os hidrocarbonetos de petróleo também, numa grande número de amostras, classificavam o resíduo como um resíduo perigoso. Mas, de facto, o mais determinante era o chumbo. Ainda na caracterização ambiental, mas considerando que a operação seria uma operação de eliminação dos resíduos em aterro, foi avaliada as características do eluato, e nós verificamos que a concentração no eluato do chumbo
chegou até 37 vezes o valor limite para depositar no aterro para resíduos perigosos sem necessidade do seu tratamento prévio. E, portanto, estes resíduos perigosos tinham que ser, portanto, se encaminhados para aterro de resíduos perigosos, tinham que ter um tratamento prévio à sua deposição. Portanto, e isto, mais uma vez, num número muito significativo de amostras, portanto, é 83% das amostras ensaiadas. Em termos da quantificação do volume e da massa dos resíduos, portanto, foi feito aqui o modelo digital do terreno, antes e depois da deposição dos resíduos, e nós chegámos a resultados em termos de volume da ordem dos 50 mil metros cúbicos, e em termos de massa, considerando o peso volúmico obtido, à volta dos 90 mil, à volta das 90 mil toneladas, que utilizamos aqui dois métodos de cálculo no ArcGIS para aferir se havia aqui alguma disparidade e para termos uma maior confiança nos valores obtidos. Portanto, não houve grande variação e, portanto, assumimos que portanto, o cálculo estaria adequado para os dados que dispunhamos e que provinham sobretudo das sondagens, não é? Portanto, da recolha dos dados nas sondagens. Se nós virmos aqui em termos de metros cúbicos, houve várias entidades que antes e depois da deposição do resíduo ou do transporte dos resíduos da Maia para São Pedro da Cova variam bastante, não é? Portanto, temos aqui, por exemplo, a Tecninvest em 96 calculou cerca de 50 mil metros cúbicos, em 2005 já eram 108 mil, e depois temos aqui outras que variam 123 mil, 113 mil, 115 mil, 98 mil. Nós, enfim, não desconfiamos destes valores porque, enfim, as indicações que existiam e que foram apresentadas anteriormente era que havia cerca de 65 mil metros cúbicos na siderurgia da Maia. Como tinha sido cessado o transporte e tinham lá ficado 19 mil metros cúbicos, portanto, andaríamos aqui nos 46 mil metros cúbicos de resíduos transportados. Nós obtivemos 50 mil, enfim, admitia-se que poderíamos estar perto da realidade, mas de facto estávamos muito longe da realidade, não é? Como vamos ver mais à frente, e lá estão mais uma vez aqui os imprevistos, para os quais na fase 1 já não arranjámos solução, porque tínhamos um limite de contratual com a entidade que fez a remoção, portanto, que foi a Ecodi. Dessa fase 1 e que também está a fazer agora na fase 2, portanto, ganhou os 2 concursos internacionais. Em síntese, os principais poluentes, os óxidos de cálcio, o chumbo e os óleos minerais, portanto, os hidrocarbonetos, petróleo. Em termos de classificação de lista europeia de resíduos, temos resíduos perigosos, portanto, são resíduos sólidos de tratamento de gases contendo substâncias perigosas. O principal poluente no ELUAT é o chumbo. A concentração de chumbo é superior à permitida para a deposição direta dos resíduos em aterro para resíduos perigosos. A perigosidade do depósito era muito elevada para o ambiente e para a saúde pública e, portanto, havia a necessidade da sua remoção integral, que era agravada porque não havia qualquer confinamento, nem na base, nem na cobertura do depósito, e para além disso, como vimos anteriormente, o substrato tinha permeabilidades ou condutividades hidráulicas relativamente elevadas, portanto 10-5 metros por segundo. E, portanto, o volume estimado para os resíduos foi 50 mil metros cúbicos e 88 mil toneladas. Foi este o valor arredondado que se estimou. Passando agora aqui à fase da remoção dos resíduos. Portanto, temos uma primeira fase da escavação, que obrigou à remoção dos depósitos dos solos de cobertura, esses solos de cobertura foram depositados temporariamente na área onde estava a ser feita a escavação, e depois a remoção e o transporte dos resíduos a destino final adequado, que foi para o CIRVER da Chamusca, neste caso o CIRVER da Ecovil, que, como sabem, se situa na Chamusca, ou seja, a 250 km
do local onde estão os resíduos. Não é? Depois, para a recuperação ambiental, havia que caracterizar o subsolo para ver se tinha havido contaminação do subsolo pelos resíduos, em que houve a caracterização do terreno subjacente e a remoção do terreno contaminado, se ele existisse, e o reaterro dos solos de cobertura para a recuperação paisagística, porque senão tínhamos ficado ali com um grande buraco e tínhamos que ter transportado os solos de cobertura a destino final adequado. Enfim, portanto, neste caso foi uma otimização excelente que se conseguiu, depositando temporariamente os solos de cobertura e depois recolocando-os no espaço onde tinham sido removidos os resíduos e os solos que estivessem contaminados. E, portanto, procedeu-se à caracterização do solo e à reposição e compactação do solo de cobertura. Aqui mostra o layout daquilo que foi idealizado pela Ecodil para proceder à remoção dos resíduos, portanto, desde um lote 1 até ao lote 5, portanto, foi dividido aqui em vários lotes, e portanto, depois aqui as áreas onde estava previsto a deposição temporária dos solos de cobertura, a amarelo e aqui a rosa, a bacia para armazenamento de águas contaminadas que surgissem devido a precipitações atmosféricas, por exemplo. Devido à profundidade do resíduo, portanto, foi necessário prever aqui várias banquetas para criar aqui plataformas para a remoção dos resíduos, portanto, que poderiam ir até 10 metros de profundidade. Aqui há algumas imagens do período da remoção, mais algumas imagens, portanto, vêm aqui ao fundo os solos de cobertura que estavam a recobrir os resíduos, mais um pormenor da remoção dos resíduos. Aqui podemos ver em mais pormenor estes resíduos com uma cor mais acastanhada e no seu topo uma camada que é uma camada de escombreiras da exploração do carvão. E, portanto, que nas sondagens foi muito difícil, não foi identificável, e só depois com a remoção é que se percebeu que havia aqui uma camada com cerca de 30, 50 centímetros de espessura. E este foi também um dos imprevistos, porque apareceu aqui uma vala com uma grande dimensão, onde tinham sido depositados também resíduos, com 5 metros de largura por 3 metros de profundidade. Ora, um dos grandes imprevistos que não foi possível ter solução na primeira fase foi encontrarmos na linha perimetral, que está aqui identificada nesta imagem à direita no diapositivo, um talude que supostamente devia ter 0 espessura de resíduos, e ainda tínhamos 12 metros de resíduos para remover. Também aqui que é uma extremidade já a sul, portanto aqui nesta zona 2, não é, desta imagem à direita, também tínhamos 5 metros ainda de espessura de resíduos, onde supostamente já deveria de haver 0 metros. E, portanto, verificou-se que não era possível, durante a fase 1, proceder à remoção da totalidade dos resíduos, para além de que, mesmo aquela que tinha sido prevista, não era possível, porque estas espessuras muito superiores, onde era suposto haver 0 metros, portanto, iam juntar a quantidade superior àquela que tinha sido admitida no cálculo dos volumes. Isto tem, enfim, alguma explicação. Nesta sondagem S27, nós tínhamos, foi estimado durante as sondagens que tínhamos 1,9 metros de resíduo, portanto, esta sondagem já está fora da área que tinha sido licenciada. E nesta sondagem com S25 tínhamos 3,8 metros, sendo que nesta tivemos os tais 15 metros de furação em solo, sem nunca termos atingido o resíduo, e portanto admitimos que o resíduo estaria confinado aqui a esta mancha que foi definida. Enfim, de facto, depois na fase da remoção verificámos que isso não acontecia, não é? E, portanto, este lote 4 e o lote 5,
que são agora mostrados não foram possíveis ser removidos, portanto só se removeu o lote 1, 2 e 3 na fase 1, este lote 4 e 5 tiveram que ficar agora para a fase 2. Nesta fase 2, e como havia algum desconhecimento, não era total, mas era um grande desconhecimento dos locais onde poderiam estar os resíduos, não partimos logo para a execução de sondagens, mas fizemos aqui perfis de resistividade elétrica para tentar zonar os locais onde podiam estar os resíduos. Fizeram 13 perfis de resistividade elétrica ao longo de 7 alinhamentos, e aqui podem ver neste corte que mostra a interpretação dos resultados obtidos num dos perfis, onde temos a cor mais azul escura e que está delimitada por estas linhas a traço interrompido, temos uma mancha com cerca de 10 metros de espessura, onde se admitiu que corresponderia aos resíduos. E, portanto, em função dos resultados obtidos nesta prospecção geofísica, definiu-se aqui estas manchas como manchas que tinham resíduos para remover. E, em função destes resultados, foram projetadas novas sondagens, portanto, que estão aqui marcadas a verde claro, e, neste caso, foram executadas 24 sondagens mecânicas, com um comprimento total de 243 metros, e foram executados 31 poços que foram muito úteis. Alguns deles foram até executados, primeiro fizeram-se umas valas a pequena profundidade, e depois, que permitia zonar melhor onde estava o resíduo, e depois, em algumas dessas valas, elas foram aprofundadas com poços. Há algumas imagens que mostram, portanto, a execução dessas valas e desses poços, que auxiliaram muito, portanto, o zonamento dos resíduos para esta fase 2. Aqui estão a ver, portanto, a azul claro, a mancha que estava removida, a vermelho, a mancha que estava projetada, a roxo, a que tinha sido admitida na fase 1, portanto superior à licenciada, e aqui com esta matriz, com estes traços a negro, temos as duas manchas, que eu diria que, enfim, mancha nascente e mancha poente, onde nós tínhamos resíduo para remover, não é? Nesta segunda fase. Esta zona central aqui entre as duas manchas, nascente e poente, corresponde aqui a esta zona com terreno natural do xisto e, portanto, onde não havia resíduo, portanto ele estaria para um lado e para o outro desta pequena ilha sem resíduos, não é? O zonamento da espessura dos resíduos, em que tínhamos aqui estimados profundidades ou espessuras com quase 13 metros de resíduo, portanto aqui nesta zona central da área nascente, e também, não apresentei na anterior, mas também temos aqui um zonamento na fase 1, mas temos aqui na fase 2 o zonamento para a espessura dos solos de cobertura, em que há aqui zonas com quase 9,5 metros de espessura. Neste caso, o volume que foi estimado, o volume total que foi estimado foi de 71.700 metros cúbicos, e, portanto, a juntar aos anteriores 50.000, e em termos de massa 125.500 toneladas de resíduos para remover nesta fase 2. Há aqui um pormenor que já agora refiro que é uma particularidade, mas tem interesse. Nós, portanto, incluímos nestes valores os 30 centímetros de espessura dos solos de cobertura que estavam a recobrir os resíduos, porque considerámos que poderiam ser contaminados durante as operações de escavação e, portanto, também foram removidos com os solos de cobertura e estão aqui contabilizados neste volume e nesta massa. Em termos de materiais de recobrimento, foram estimados 32.900 metros cúbicos. Portanto, em síntese, temos, enfim, as mesmas conclusões.
o volume estimado para a remoção dos resíduos, portanto 71.700 metros cúbicos e 125.500 toneladas. Portanto, no total, o volume estimado para a fase 1 e fase 2 foram 121.100 metros cúbicos e para a massa 213.500 toneladas. Se virmos o volume estimado comparado com aquilo que foi estimado pelas outras entidades que eu já tinha mostrado no slide anterior, ele está muito próximo daquele que tinha sido estimado pela Vila Rei e pela Urbindústria, que é, enfim, julgo que é agora, deu lugar posteriormente à Baía Tejo, não é? A este volume que foi estimado, o que foi colocado a concurso foi ligeiramente superior, porque havia aqui uma possibilidade de variação mais ou menos o estimado, e portanto o máximo poderia ir até 138.330 metros cúbicos do valor contratado para a remoção. Devo desde já dizer que em relação a isto, nesta fase 2, na mancha nascente, que já está completamente removida nesta fase 2, há um erro a menos do estimado, portanto há mais 18% relativamente àquilo que foi estimado, não é? Portanto, vamos a ver como é que vamos ter na zona poente quando chegarmos ao fim da remoção. Mas neste momento, em relação ao estimado para a área nascente, temos mais 18% do que aquilo que foi estimado. Para a avaliação da contaminação do subsolo, portanto, fez-se aqui uma malha quadrada para estudar o subsolo. Portanto, em cada um destes nós da malha que estão dentro da área onde foram depositados os resíduos, procedeu-se à recolha de amostras em poços até 1 metro de profundidade, e aqui temos também a malha da amostragem que foi considerada para portanto, o estudo da contaminação do subsolo, em que aqueles quadrados têm 25 metros de lado, cada um deles, quer na fase 1, quer na fase 2. Aqui os poços, portanto, que foram executados com 1 metro de profundidade, e a remoção, que foi sendo feita de 25 a 25 centímetros. Para os metais utilizou-se o Niton, e para os hidrocarbonetos o petroflato, portanto foram estes dois equipamentos, todas as amostras recolhidas no campo foram doseadas com estes equipamentos expedidos, e depois 5% destas amostras eram enviadas para um laboratório para a análise química e para aferirmos os resultados que estávamos a obter. Relativamente, já agora diria que daqueles poços com 1 metro de profundidade, nós nunca chegámos a 1 metro de profundidade com solos contaminados, e portanto a pouca remoção que ocorreu teve sempre acima do metro de profundidade, não é? Relativamente à recuperação paisagística, portanto, que comportou numa primeira fase o reaterro dos solos de cobertura, enfim, temos uma caracterização, enfim, muito expedita dos solos, através de análises granulométricas, limites de consistência, teor em água, densidade das partículas e a compactação pelo próton modificado. Os solos eram na esmagadora maioria, são areias siltosas com seixo, e depois no reaterro foi feito um aterro experimental, antes de iniciar portanto, a execução da compactação dos solos, para otimizar os procedimentos construtivos, e nesse procedimento, portanto, foram passadas o cilindro umas determinadas vezes, a vibrar ao estático, e para calibrar as leituras com o gama densímetro, previu-se também a medição do teor em água e do peso volúmico seco com a garrafa de areia, para depois vermos como é que podíamos, como é que estava calibrado, como é que calibrávamos o resultado obtido com o gama densímetro. E, portanto, vocês veem aqui vários resultados durante a fase de construção do trecho experimental, em que nestes pontos de 1 a 5 tínhamos só a passagem dupla a vibrar, e o grau de compactação
enfim, estava muito à pele dos 90%, que era aquilo que era exigido, não é? Para ter pelo menos 90% de grau de compactação. Quando se fez uma passagem simples a vibrar e outra estática, para além daquela que já das passagens dupla a vibrar, verificou-se que tínhamos um grau de compactação com o gama densímetro já muito superior aos 90%. E, portanto, foram executadas, nestas condições, foram executados os ensaios com a garrafa de areia. Neste ponto de ensaio, obteve-se praticamente os tais 90%. No segundo ponto, obteve-se quase 94%. E nos ensaios feitos com o gama densímetro, nestes pontos diametralmente opostos ao local de realização do ensaio com a garrafa de areia, obtivemos valores, enfim, à volta dos 93%, 94%, e, portanto, consideramos que o ensaio que ia controlar a compactação, o gama densímetro, teríamos que obter um grau de compactação para a utilização do gama densímetro com 93%, e isso, portanto, pelos resultados que obtivemos, garantia-nos que o grau de compactação que obteríamos com a garrafa de areia seria de cerca de 90%. Já a terminar, portanto, temos aqui as imagens finais da fase 1, portanto, ainda não são da fase 2, que ainda está em curso, mas estão a ver aqui o reaterro e a construção do aterro com os solos de cobertura, um aspecto quase final do fecho da fase de escavação na fase 1, aqui, portanto, já praticamente no final, e isto são cerca de 3 a 4 metros depois, 3 a 4 meses depois da conclusão da fase 1, em que estamos a ver uma revegetação natural do espaço e, portanto, com a integração paisagística está aqui a funcionar em pleno, não é? Em termos de considerações finais, o que é que podemos concluir? Que a migração das espécies químicas que foram analisadas para os terrenos subjacentes aos resíduos foi pouco relevante, inferior ao metro de profundidade, e isto está um bocadinho associado à grande compacidade dos resíduos, portanto, que eram bastante resistentes até à escavação com a retroescavadora. A monitorização da água subterrânea que está a ser efetuada pela Agência Portuguesa do Ambiente indica que não há influência clara do depósito de resíduos nos resultados que foram obtidos nessa monitorização. O reaterro dos solos de cobertura no local evitou o seu transporte para aterro de resíduos, com significativos ganhos ambientais, económicos e sociais, e que a remoção dos resíduos perigosos e dos terrenos com perigosidade ambiental que lhes são subjacentes e o reaterro dos solos de cobertura são um relevante contributo para a recuperação paisagística e ambiental da área, que se integra na zona verde destes 3 concelhos, Gondomar, Paredes e Valongo. Enfim, resta-me agradecer a vossa presença, enfim, que já vai um pouco longa. Peço desculpa por ter prolongado um pouco, se calhar, para além daquilo que estava previsto, e também pela vossa atenção. Se estiverem interessados em ver uma parte um pouco mais científica e algum maior desenvolvimento desta parte mais técnica que foi aqui apresentada, eu próprio e o engenheiro Vítor Monteiro, que é um colega da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, com o qual tenho colaborado para levarmos a bom porto este trabalho, para além das empresas portanto, as que participaram na prospecção, a Geoplano e a Motengil, e agora nas 2 fases, como já referi, a Ecodil, e também a fiscalização, a Ambirum, que tem contribuído para o desenvolvimento deste projeto. Portanto, como eu dizia, publicámos um artigo no Environmental Geotechnics Journal, e, portanto, se estiverem interessados, fica aqui a referência para poderem consultá-lo. E pronto, não sei se há tempo para questões, mas sim, senhor, muito obrigado. Se houver, estou à disposição.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua... Não sei se faço aqui a paragem da partilha, posso manter, se calhar mantenho a partilha, não é? Pode manter, pode manter. Ok. Resta-nos agradecer pela disponibilidade e pela sua apresentação bastante ilustrativa de tudo aquilo que se depararam neste problema, que de facto é um problema que haverá outros no nosso país e que certamente aos poucos vamos descobrindo. Eu queria só fazer-lhe uma pergunta, vamos ver se entretanto mais alguém coloca alguma questão, mas desde já faço-lhe uma pergunta. Está previsto alguma o acompanhamento logo que esteja finalizada a obra, vai haver controle de monitorização, algum acompanhamento, está alguma coisa previsto ou efetivamente... Sim, é muito interessante a pergunta, acho que é muito bem colocada, porque se calhar mostra também que às vezes não ser suficientemente claro na exposição, e portanto a pergunta faz todo o sentido. Portanto, de facto, nós nesta operação removemos na íntegra os resíduos que foram depositados nas escombreiras das antigas minas de carvão de São Pedro da Cova, e portanto esses resíduos perigosos que provieram da siderurgia nacional que opera na Maia e que foram produzidos durante 20 anos ou perto disso, foram removidos na totalidade, portanto, ou estão a ser removidos e serão removidos na totalidade, e portanto o estudo que foi feito nos terrenos subjacentes aos resíduos foi precisamente para averiguar se teria havido, durante o período em que eles lá tiveram depositados, portanto a deposição terminou em 2002, a primeira fase da remoção começou em 2014, terminou em 2015, e portanto poderia ter havido neste período de cerca de 12 anos migrações, e portanto foi avaliado o terreno subjacente, e se houvesse terreno contaminado, como foi detectado, enfim, pouco, mas foi detectado algum, foi removido e foi transportado para destino final adequado. Nesta fase 2 é exatamente a mesma coisa. Portanto, está a ser removido o resíduo, estão a ser feitos estudos dos solos subjacentes, aquele que estiver contaminado, que possa ter resultado da contaminação da deposição do resíduo, neste caso um pouco mais de tempo, portanto, a remoção começou em 2020 e prolonga-se até 2022, portanto, será janeiro, fevereiro de 2002, pensamos que estará concluído. Também está a ser removido o solo contaminado que é encontrado e, portanto, a remediação é concluída com a conclusão da obra, não é? Portanto, não está prevista nenhuma monitorização, porque, de facto, neste caso, para aquilo que resulta dos resíduos lá depositados, ela portanto, não é necessário, não é? Sim, senhor. Muito obrigado pela sua explicação. Estava a ver se alguém colocou alguma questão. De facto, não há aqui nenhumas questões. As pessoas ficaram devidamente esclarecidas. Resta-nos então agradecer a sua disponibilidade. Espero que não seja a última vez e que outras vezes possa vir até nós com temas com o mesmo interesse ou mais interesse. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um gosto e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Boa noite, aliás. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado.